Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Sofá. E hoje vai ser um vídeo mais calmo, com um tom de voz mais ameno, afagado, para que você relaxe e entre no mundo do som. Fazer SMR. Visual, rapaz. Porque hoje, galera, a gente vai falar de Sandman, que pra mim, na verdade, pra metade dos nerds aí deste mundo, é uma das melhores HQs aí já produzida na história das HQs, que é aí do nosso digníssimo, maravilhoso Neil Gaiman. Neil Gaiman! E que aí, né, recentemente famosa aí, adaptada pela Netflix em uma série excelente. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí da série, fazer umas referências ali, umas pontes com a HQ, né, debatendo aqui no nosso Papo de Sofá sobre o assunto. E aí galera, em 88 Gaiman lançou ao mundo o Sandman, né? Onde nasceu o nosso querido Morpheus, né? O Morpheus, muito bom personagem. Em 88 veio isso aí, terminou em 96 com 75 edições e uma comemorativa. E nesse longo período, cara, ele tratou de vários assuntos lá atrás que hoje fazem muito sentido aqui. E esse é um dos fatos que torna Sandman uma obra-prima, né? E uma coisa totalmente atemporal, né? Que a gente gosta de coisas atemporais, coisas lá de trás sempre que funciona. Nossa, né? É incrível, né, velho? E dentro do mundo das HQs, a gente sempre teve ali aquelas HQs que, tipo, cara, era pancadaria, era briga, era aquela coisa, né? Pá, era deuses brigando, destruindo o vilão cidades, chegava, universos, aí o vilão, blá, o herói. E Sandman não, o Sandman, ele sempre trazia discussões relevantes, ele trazia teorias, ele discutia assuntos, ele fazia pensar, ele trazia filosofia ali dentro das HQs. Então, assim, fugia muito desse espectro comum que a gente vê nas HQs. Então, cara, é incrível, é incrível, é só isso, sabe? 34 anos depois, a Netflix vem e chega botando Sandman no nosso colo, assim. Pá! Neil Gaiman, dinheiro! Sandman na Netflix, pra você que leu as HQs, você concordou com tudo que foi feito? Gostei. Mano, assim, muita coisa faltou entre aspas, porque não atrapalha você gostar, você entender ou você se afeiçoar ali pela série, mas foi bom, mano. Foi uma adaptação, assim, na minha opinião, excelente. O Neil Gaiman teve participação ativa na produção da série. Então, assim, quando você tem o cara que criou o bagulho ali, trabalhando naquela adaptação, conduzindo é muito massa. A chance de dar errado é muito baixa, sabe? Sim. E então, assim, aqui a gente tem duas visões. Eu li as HQs de Sandman e assisti a série e gostei. Ele não leu as HQs de Sandman, assistiu a série e gostou. Depois que então, eu comecei, né, a gente tem os dois universos aí de conhecimento sobre o universo da série em si, né? Mas então, galera, Sandman se trata aí, né, da saga do Morpheus, que é o sonho, né, na tradução, que na verdade em inglês é Dream. E ele faz parte dos Perpétuos. Os Perpétuos são seres que foram criados ali na essência do universo e eles são, pra vocês terem noção, eles são acima sequer dos deuses, porque, por exemplo, todos os deuses que a gente tem nas nossas mitologias, eles foram um dia pensados, eles foram sonhados. Então, o universo do Sandman criou os deuses que a gente conhece, porque um dia alguém sonhou aquele deus. Então, assim, a gente tem aí, né, os 7 perpétuos, que é o sonho, a morte, o desejo, o delírio, a destruição, o destino e o desespero. Eu falei disso? Não falei? Não falou. Então, mas são esses aí. E porque em português eles traduziram porque os nomes não ficavam tão legais. A morte eles iam traduzir para desencarnar. E o sonho para devaneio. E o sonho eles iam colocar como devaneio. Só que não ficou muito legal. Então eles colocaram sonho mesmo e morte. Tiraram aí essa característica de que os 7 nomes são com D, né? Em inglês é Death e Dream. E aí todos os outros também são com D. E tem tem bastante, né? Os 7Ds, né? Que é aquela... os 7Ds, que a galera só escreve. Os 7Ds. Em português isso não funciona, mas também não atrapalhou de forma alguma. Acho que segue o jogo. E o primeiro arco tratado ali é o Prelúdios Noturnos. Cara, pra mim, Prelúdios Noturnos começa já um punchzão massa, né, cara? Pô, a gente tem ali o Roderick Burgess, que ele é o líder de uma seita oculta. Ele acaba tentando capturar a morte, né, que é a irmã do sonho, pra trazer de volta alguns entes queridos, né? E ele acaba ali... Queria chantagear ela. Ele acaba ali ele acaba pegando, na verdade, capturando o sonho. E nessa forma ele acaba perdendo
perdendo ali os seus pertences. E aí começa o período ali do Prelúdios Noturnos. E nesse tempo que o sonho ficou totalmente aprisionado, acontece efeitos colaterais, né? O mundo sofre com isso. Imagina existe aquela doença, como é que ela chama? Encefalite letárgica. Ela acaba que deixa o povo... Isso foi uma coisa, galera, que aconteceu na vida real, que as pessoas, elas dormiam eternamente, assim, elas iam dormir e não acordavam. Entrasse e aí, em coma, né? eles usam isso na série, justificando que é porque o sonho tá preso, então ele não tá exercendo a sua função administrativa ali do realm dos sonhos. Então a galera ia dormir e não acordava mais. Ficava presa num sonho, né? E ao contrário disso, tinha também os sleepwalkers, né, que são pessoas que... Sonâmbulas, né? Que elas simplesmente não conseguiam dormir. Elas deitavam, estavam muito cansadas, mas elas não conseguiam dormir. Então o mundo, por causa dessa prisão, ele ficou conturbado e tal. Tem até um colapso, uma cena que mostra um colapso ali, né? E esse arco existe uma adaptação. Quando ele é solto, né, ele consegue escapar dessa prisão, ele escapa em 89. E a Netflix acaba adaptando pra 2022 pra conversar com a galera, pra ficar atual, o que funciona muito bem. E depois dele se libertar desses 100 anos de aprisionamento, né, ele vai atrás dos seus pertences, dos seus bens mais preciosos, né? Que são o elmo, a algibeira, né? A algibeira e ali a gema, né? O rubi. Esses 3 itens, galera, eles são itens que ele fez do poder dele. Então ele pegou parte do poder dele e fez aí esses 3 itens, né? Que é o elmo, a algibeira com a areia e o rubi que ele usa no pescoço. É meio burrice fazer isso, né, cara? Por que você vai tirar poder de você pra colocar num lugar, né? Não quer roubar seu bagulho, rouba seu poder. E durante esses 100 anos que ele ficou capturado ali, né? Esses 3 itens, eles passaram na mão de outras pessoas, né? Um bunda lelê lá. Virou um bunda lelê ali. Foi, cada negócio foi pra um lado. Tanto que o elmo dele foi parar no inferno, porque uma humana fez um pacto com um demônio e fez uma troca lá, né? Então o elmo dele foi parar no inferno. Ou aquele amuleto de proteção ridículo então, assim, de roubado, né? Meu Deus, aquilo é toda vez, tá ligado? Aquele amuleto lá. Muito roubado aquilo, cara. Daí o rubi também foi parar na mão de outra pessoa, que a gente vai citar aqui mais pra frente. A algibeira dele também foi na mão de outra pessoa. Então, tipo assim, nesse primeiro arco, ele tá indo atrás, né, de juntar, reunir os seus 3 itens pra ele ter seu poder por um todo novamente, pra ele reconstruir o sonhar, que era ali o reino dele e que se destruiu, né, se deteriorou com a ausência dele. Então ele precisa dos seus 3 itens novamente reunidos pra ele poder ficar forte novamente e reconstruir todo o rolê ali. Então é disso que se trata, Prelúdios Noturnos, que é o primeiro arco, tanto da série quanto da HQ. Os dois são aí o início da caminhada de Sandman e que deixa tanta gente assim, fissurada no que vai acontecer. Temos a primeira busca. O que ele acha mais fácil, O que ele acha mais fácil. A algibeira com a areia dele. A areia dele. Então, cara, temos ali Johanna Constantine. Na minha opinião, eu adorei a atuação da menina, incrível, muito exorcizando boa. A princesa, que na verdade não era a princesa, o demônio e tal. Mano, essa cena foi demais. Aquela alusão da algibeira tá na mão da namorada dela e ela ficar meio que viciada naquilo ali, né? E não só viciada, como destruída também, né? Que a gente falou agora atrás também que é uma burrice ele colocar o poder dele em um outro item. Só que a gente viu ali que um humano usando aquele item, mano, ele tava destruído. A mente dele foi consumida pelo aquilo. Ele não tem capacidade pra usar aquilo ali, entendeu? Com certeza. Então, e na série ali a gente vê um pouquinho da antipatia, né? Ou da seriedade do Sandman. Ele pega a algibeira e simplesmente vai embora. E aí a Johanna vem pra ele, pede um pouco ali de misericórdia e tal. E aí ele, né, faz ali umas atitudes ali pra pelo menos a menina morrer em paz. Morrer sonhando e tal. Nesse episódio também é onde entra o Corvo Matthew, que é o companheiro aí do Sandman e que vai acompanhar ele. O Corvo Matthew, na verdade, é os olhos da Lucienne, que é a bibliotecária lá do Sonhar. O Matthew é como ela usa esse método pra ficar de olho ali no Senhor do Sonhar, né? Caso ele precise de ajuda, alguma coisa assim. Então, o Corvo Matthew é muito interessante, muito engraçado. E aí a gente tem a algibeira resgatada e vamos pra onde? Pro inferno. Que na nossa opinião, que eu posso falar com certeza com propriedade, é o EP mais fodelástico que eu já vi em toda a série ali. Cara, tanto na série quanto na HQ, esse episódio ele é muito grandioso, porque a gente tem ali um reino que é conhecido pela humanidade, que é o inferno. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, e é um dos seres mais poderosos, inclusive, que tem no universo de Sandman, que é Lúcifer. Porque todo mundo teme, né, a Lúcifer, todo mundo teme a ir pro inferno depois que morre. Ele descobre que o seu elmo tá no inferno, e ele usa a areia aí pra ir até o inferno com o Matthew buscar. Inclusive, quando ele chega no inferno,
inferno, o Matthew fala uma frase, que é a mesma frase da HQ, que é muito característica, que ele fala, nossa, o inferno é gelado. Então, tipo assim, ele é... Fora que quando ele chega finalmente lá no castelo pra recuperar o seu elmo, que ele descobre que foi trocado com um demônio. Lúcifer, como, né, superior ali naquela situação, muito mais forte. Inclusive, ele fala pro Matthew que Lúcifer é mais forte que ele. Pra mim, galera, que eu já tinha lido as HQs, eu tava com expectativa desse momento, porque é onde acontece uma das coisas mais incríveis de Sandman, que é o jogo mais antigo do inferno, que é uma batalha ali de ideologias. Só que, nas HQs, ele faz essa batalha contra o Corazon, né? Corazon, que é o demônio. E quando eu tava assistindo a série e o Corazon escolhe Lúcifer pra batalhar contra o Sandman... Corazon, whom will you choose to represent you? I choose you, sire. Eu fiquei tipo, meu Deus, Caraca. ele vai morrer. Meu Deus do céu, meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E tipo assim, porque, mano, é muito absurdo, tá ligado? E aí a gente tem aquela batalha onde eles vão se superando ali em teorias e tudo mais. Cara, é animal, velho, animal, é surreal. É uma coisa que me surpreendeu muito no jogo mais antigo do inferno, porque eu achei que ia ser uma treta de soco. Vai tacar a areia na cara do Lúcifer e sair correndo, né? Eu falei que ia ser um rolê assim, vai botar o Lúcifer pra sonhar. Eu juro que eu não esperava isso, tipo assim. Eu acho que o que fez aumentar o meu hype foi a partir desse EP. Porque, cara, não faz sentido seres tão poderosos ficarem saindo no soco. Aham. Entendeu? Sair no soco é uma coisa... Tão banal. Tão banal, é uma coisa tão insignificante, entendeu? O cara dando porrada, não. Achei que essa... A briga deles era num nível muito mais elevado. Eu fiquei em choque, sério. Eu fiquei tipo assim, cara, cara, isso aí é uma coisa tão limpa, tão inteligente, sabe? É muito massa, é muito massa. E, além disso, a gente tem ali a cereja do bolo, que é quando o Sandman recupera o seu elmo, ele tá indo embora e o Lucifer vira pra ele e fala que não vai deixar ele embora andando ali. Você acha que ele ia sair de graça dali? E aí ele chega em Lucifer e fala pra ele o que seria de você se seus demônios não pudessem sonhar com o paraíso. Então, tipo assim, aí nessa hora você vê o ódio na cara da Brienne, porque ela fica com vontade de matar ele, porque é verdade. O Lucifer não seria nada sem os demônios e sem o medo das pessoas de irem pro inferno. Ele seria fraco. E aí ele pega e vai embora. Mano, é o poder da teoria, da moral que ele tem, tá ligado? Não é soco, não é quem tem a espada maior, quem solta mais fogo. Não, mano. É poder bruto mesmo, saca? É então, foda, mano, muito foda. É incrível. É sensacional, cara. E é assim em todo momento, sabe? Lembra que a gente falou? Ele foi capturado, os itens dele passou na mão de muita gente. E uma das pessoas que pega esse item, que é a pessoa que faz a troca do item para um item de proteção, é uma mulher do Roderick Burgess, né? Que é o dono da seita oculta lá que a gente... Exatamente. Foi uma das amantes dele, né? Então ela acaba tendo um filho com ele, né? O nosso antagonista da primeira parte ali do Prelúdios Noturnos, o John Dee, ele acaba fazendo uma alteraçãozinha no Rubi. Na hora que o Morpheus vai pegar, acaba acontecendo uma explosão, ele fica inconsciente, ele consegue recuperar de volta ali o Rubi e acaba caindo ali nas mãos do John Dee. E aí que entra o episódio que a galera teve mais ali um burburinho, que ele é muito tenso. O que nas HQs, né, Hans, ele é um episódio muito mais sinistro, não é? Na série a gente tem uma diminuição ali do sanguinário, né, até porque não ia ficar tão visualmente agradável se fosse tão apelativo, mas desse episódio da lanchonete a gente tem ali um pouquinho mais de violência física, né, então é um episódio um pouquinho mais pesado do que os outros episódios da série. O episódio começa o John Dee conseguindo ali se apossar do Rubi e ele acaba entrando numa lanchonete onde ele começa a atiçar os sonhos das pessoas, né, e é o que a gente falou um pouquinho atrás, você tem o poder, mas você vai usar? Você consegue? Na verdade ele acha que ele tá realizando os desejos das pessoas. Acaba dando muita merda, o povo começa a se matar. Entra em colapso e tudo. E no final de todo esse episódio, o Sandman chega pra ele pra pegar de volta, né, o Rubi. E aí o Sandman explica pra ele que ele não tava
realizando o desejo das pessoas. Ele estava, sim, tirando o sonho das pessoas. As pessoas não estavam ali sonhando, então elas estavam inconsequentes. Elas estavam fazendo tudo que vinha na cabeça e sem consequência nenhuma. E isso é uma coisa prejudicial, né? Lá nesse episódio, no jornal vai falando de uma onda de violência que tá indo, avançando e tal, e tipo, como se fosse uma nuvem negra. E isso tá seguindo ali o John Dee, né? Ele tá causando essa violência toda, justamente porque ele tá usando errado o poder do Rubi, né? No final, como eu tinha dito anteriormente, os seres humanos são muito burros pra usar tamanho poder. No final, ele pega e quebra o Rubi, acreditando que ele tá assim, quebrando ali. Já que ninguém vai usar, ninguém. Só que na verdade ele usar, ninguém vai. né? Ele libertou todo o poder do Rubi e o Sandman ele reabsorveu todo aquele poder, então ele não precisa mais do Rubi. Aí aparece só aquela absorveu forma o poder de volta. grandona, né? Quando ele quebra o Rubi, fica tudo escuro e ele acha que ele venceu, né? E aí a gente vê ele na palma da mão do Sandman, assim, e o Sandman é muito maior que ele. E a gente entende, que, mano, o cara é um perpétuo, o cara tá aí desde o início do universo. Um humano nunca vai ser mais inteligente que ele, então... E acabando ali o arco da Pelos Noturnos, a gente tem aquele momento onde aparece a morte, né? Onde ele para e tem aquela conversa e qual é o futuro, o que ele vai fazer agora, que ele, quando ele tava na caça ali dos itens dele, ele tinha um propósito e tal, e aí entra um arco que também, pra mim, já entra num top 2 ali, do top 3 ali, Terra dos Sonhos, onde a gente tem ali o Rob Gadlin, né? Tá num bar, ele e a morte conversando, ele ouve um cara debochar. Cara, a gente não devia morrer, tem que ser eterno, de não sei o quê. O cara... Ele vai contra a ideia de morrer. De morte. E nisso, Morpheus e a morte acabam escutando isso. Tem aquele fascínio, aquela coisa assim. Eles fazem uma aposta. Aí eles fazem uma aposta. Cara, é o tipo de brincadeira que um ser eterno faria, tá ligado? Tipo, bora deixar esse humano aí vivo durante anos e anos e ver quando ele vai pedir pra morrer. Aí ele chega pro cara e fala assim: ah, então daqui 100 anos eu vou te encontrar nesse bar aqui, então, tá bom? Cara. E 100 anos se passam, o cara tá lá, ele já chega o Morpheus e fala assim: quem é você? Que magia é essa? Que bruxaria é essa? E a partir desses avanços seculares que vai acontecendo, a gente acaba vendo várias coisas incríveis, como Shakespeare, Jack the Ripper, a Caça das Bruxas. E, cara, a gente vê até a Johanna Constantine, né, que é ancestral ali. Os ancestrais dela. A gente vê uns caras desenhando que de 100 em 100 anos aparece um cara igual esse aqui, e eles meio que começam a gravar, a desconfiar da situação. E é uma coisa totalmente incrível, porque entra mais outro fato, a gente perceber o quão solícito, o quão fascinado é o Morpheus pela raça humana, né? E ele acaba, tipo assim... História em geral. O último encontro dele, antes do Morpheus ser preso, ele e o Rob Gadlin acabam discutindo. Eles têm uma discussão ali, porque o Rob Gadlin fala pro Morpheus que ele é um cara sozinho, ele é solitário. E aí ele fica irritado e fala, não, ele acha que eu preciso de você. E pá, e fica meio puto e vai embora. E aí nesse próximo encontro, o Morpheus tá preso, ele não consegue ir até o Rob Gadlin. Então eles vão encontrar 100 anos depois. E o Rob Gadlin acaba dizendo, puta, eu briguei com o cara mesmo, 200 anos depois dessa briga que eles tiveram, entendeu? Então assim, e continua o Morpheus se surpreendendo, porque todas as vezes ele acha que o cara vai querer morrer, e ele, não, eu tenho muita coisa pra viver ainda, tem muita tecnologia. Tem uma cena que ele vira pro cara e fala assim, tá, passou esse anos, ele, cara, a gente tem chaminé agora. Mano, a gente não fica mais fedendo. Fica mais aquela fumaceira aqui dentro, mulherzinho e tal. É muito da hora, porque, cara, o Rob Gadlin enxerga as coisas muito simples da vida, tá, né? E ele fica fascinado por isso. Cara, tem uma hora que perdeu família. Ele é capturado como bruxo. Ele perdeu um monte de gente, ele tá todo lascado. Não, agora ele vai querer morrer, como não que tem ele fala? como. Ele fala, você não imagina como é que é um cara que não pode morrer e ficar com fome. Porque, tipo, as pessoas morrem de fome. Só que ele não morre. Então ele vai ficar com uma fome eterna, tá ligado? Se ele não comer. Então, assim, ele tá todo fudido comendo lá igual louco. Aí o Morpheus, e você vai querer morrer e agora? Você quer morrer? Não, tá maluco, não. Tem quero continuar vivendo. Tem muita coisa pra ver, né? Tipo assim. Aí tem o último encontro, né? Onde acaba ali. Nos dias de hoje, onde ele vê o cara. Aí ele olha pro Rob Gadlin e fala assim, é feio deixar um amigo esperando, né? E na última briga eles tinham falado que não era amigo, que não sei o quê. Aí ele assume. Aí ele assume que o Rob Gadlin é realmente um amigo dele. E a gente vê aí mais do coração. Um pouquinho do coração da amolecida do Morpheus. E é isso que vai me cativando
assistir a série é ver o Morpheus aí nessa área aí. E aí depois a gente vem aí com o arco da Casa de Bonecas, que é aí um arco de Sandman que muda, né, o tom um pouco da série. No início tava um tom um pouco mais dark ali, uma palavra que a gente usou no vídeo do Batman, que é soturno. E aí o Casa de Bonecas vem ali com uma interação um pouco mais jovem ali, com a Rose Walker, com o Jed, que é o irmão dela. E essa saga gira em torno de algumas descobertas, que, por exemplo, a gente descobre que existe um Vortex, que é algo que pode ali acabar com o mundo dos sonhos. Sonhar. A Rose Walker é esse Vortex. E também o irmão dela, ele foi adotado por uma outra família que tá maltratando ele e tal. E aí a Casa de Bonecas gira em torno dessas linhas aí, dessa trama. Que assim, na minha opinião, eu não sou muito fã desse arco da Casa de Bonecas. Pra mim, de Sandman, tem arcos que são muito mais interessantes. E só que nesse arco a gente tem a apresentação aí do Corinthians, né? Que o Corinthians é o vilão desse arco. Ele já vem tendo E ele é um personagem né? bem interessante, assim, da saga. E a gente tem ali, né, a convenção de cereal. Cara, aquilo ali era o cereal bizarro. killers, tipo, Eu não tava entendendo. Nossa. Mano, eu tava absurdo. Eu falei, velho. Ele é um arco muito interessante, ele é um arco que ainda dá uma cativada ali na pessoa que tá assistindo, só que não é nada perto de Prelúdio Noturno, desculpa aí, Neil Gaiman. A filha da Unity Kincaid, ela é filha de um perpétuo, e a Rose Walker é neta de um perpétuo. Então isso causa um conflito ali, né? Conecta com o Sandman e com o Prelúdio Noturnos, e a gente sabe ali que dali pra frente vai seguir, né, a resolução daquele conflito e tudo mais. Vai continuando ali no negócio dos assassinos lá, dos serial killers e tal. Inclusive, no final ali, onde a gente tem a cena dos serial killers lá na convenção, e a gente vê que o Sandman usa do mesmo instrumento do episódio lá do bar. Ele pega todos os assassinos e tira desses assassinos o sonho. Então eles começam a se entregar, eles começam a se matar, eles começam a ver toda a culpa que eles têm, todos os crimes que eles cometeram. E ele usa desse método da forma, né, entre aspas, correta de se usar, retirando ali o sonho daqueles assassinos, daqueles criminosos, e aí eles começam lá no final a se matar, a se entregar, a ligar pra polícia, a denunciar os crimes. Então assim, né, e a gente vê mais uma vez a superioridade que ele tem sobre o ser humano comum, sabe? Então... E fechando todo esse arco, a gente pensa que, como tá na tela ali, a gente vê que o vilão ali da saga inteira é o Corinthians, mas na verdade quem tá por trás de tudo ali é o Desejo, com a situação da Unity Kincaid, né? E aí, onde entra o espaço que ele ganha, né? O Boyd Holbrook, que é o queridinho da Netflix, a gente já vê ele em vários lugares, né? Parece que nos quadrinhos o Corinthians ele não tem esse espaço, né? O que dá um tempo de tela ali a mais pro cara que faz o Corinthians brilhar e entrega um trabalho muito da hora. Bom, mano, o Corinthians não chega a roubar a cena, porque o Tom Sturridge ele faz um trabalho incrível como o Morpheus, mas ele entrega tanto quanto, na minha opinião. Porque, muito cara, bom, é muito legal mesmo. E então tem todo esse desenrolar do Vortex, né? Que a gente acha que a Rose Walker é o Vortex, ele pode acabar destruindo o sonhar, ou ela tenta criar um sonhar só dela no mundo. Aí a gente vê a Lyta Hall com o Hector Hall, que são personagens com uma bagagem muito maior do que apresentam ali na série, né? Que é essas adaptações que fizeram, que mexeram ali, né? Muito grande essa daí, e pra mim, desnecessária. Eu achei meio desnecessária essa mudança. Você acha que não precisava? Acho que não precisava, acho que não precisava. Entendi. E ali entra ela ficando grávida no sonhar do marido dela, que já está morto. O Morpheus, ele fala assim, cara, essa criança foi feita no sonhar, esse moleque é meu. Cara, porra, vai roubar o filho do amor da mulher com o cara ali, meio... Não, ele tá certo, é Nazaré porque o cara já morreu. Aquele filho não é... concebido da forma correta. Não nasceu de uma relação ali. Foi uma criança que nasceu do sonhar, e aquela situação tava perturbando a harmonia do sonhar. Então tava meio que tirando de sintonia ali as coisas, e ele vai lá e corrige isso. E o Vortex também tava ajudando a perturbar tudo isso. Então o final dessa saga, né, é ele corrigindo essa situação. Inclusive ele decide que ele tem que matar a Rose Walker, que é uma menina de 21, 22. E ele não pensa duas vezes antes de fazer isso, E ele não pensa duas vezes antes de matar ela. Ele só não mata porque a Unity Kincaid interfere, faz ele enxergar que ela era pra ser o Vortex e não a menina. Elas conseguem ali
ele trocar, né, a situação e ele mata a Unity Kincaid e não a Rose Walker. Então, a gente vê aí mais uma vez que os humanos não são formiga pro... São só formigas. Eu ia falar Tom Sturridge, mas pro Sonho. E é isso, meus queridos. A gente chegou a mais um fim de mais um vídeo tão esperado aqui. Tá percebendo agora? Ela tá fluindo, tá vendo, cuzão? Tá vendo? Tá botando fé? Promete não, mano. Toda vez que a gente promete dá Então, merda. cancela, apaga. Promete não. Não vai dar merda, não. Agora eu tô aqui, ó. Tá vendo? Volta. E esse foi o nosso vídeo de Sandman, mano. Sandman, se você não assistiu, assista pra levantar um pouquinho o ibope da série, que tá Assiste muito lá, bom. vale a pena. Vale a pena, é muito bom, é muito inteligente a série. Incrível, não vou falar mais coisas da série, mas é muito boa. Já falamos pra caralho. Falamos muito. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo qual foi a sua cena preferida de Sandman, né? A gente adorou o EP4 ali, como vocês viram. E é isso, vou deixando aqui o meu adeus e até a próxima. Falou! Faz sua imitação aí do Sandman. Mas tem que pegar uma frase dele. I am a wolf. Sandman speech. Harry. A gente não falou de da Luciene, do Fiddler's Green. A luz? Não, deve ter tirado o microfone já. Já? Não tem problema.